todos, bem-vindos ao segundo dia do Expo Brascol Digital. Eu queria agradecer o Edmilson, que acabou de conversar conosco. A TOTVS é uma grande parceira do Brascol. A TOTVS tem soluções para empresas de todos os tamanhos. Então, você, lojista pequeno, que entenda que a TOTVS é só para empresa grande, não. A TOTVS tem solução para o varejo de todos os tamanhos, é uma operação, é um software que funciona muito bem, principalmente para o segmento do vestuário. Então, quem quiser contato, depois a gente vai disponibilizar. Queria aproveitar para dizer que quem perdeu ontem, como a Tati falou, os 2 painéis que nós tivemos, né, Tendências do Mercado Infantil 1, e depois, na sequência, Tá Usando o Quê? Tá Falando Como?, né, conduzido pela Tati, com a Tati Game, a Karine Lombardi, a Kátia Duarte, foram espetaculares. Então, vai lá no YouTube, no canal do Brascol, e assistam, que vale super a pena. Dando sequência no dia de hoje, eu vou trazer de volta algumas informações que a gente apresentou no dia de ontem. O mercado brasileiro de segmento bebê e infanto-juvenil ele é muito competente. É um mercado de mais de 50 bi de reais ano. Tem uma indústria têxtil muito forte. Eu vou aproveitar que eu estou com 2 grandes empresas de Santa Catarina representadas aqui, que eu vou apresentar em seguida, porque a semana passada, Santa Catarina assumiu o posto de maior produtora de vestuário do Brasil, com 26%, ultrapassando o estado de São Paulo. Eu conheço a indústria têxtil de Santa Catarina de perto, e, para mim, não é uma surpresa. É uma indústria bastante atualizada, bastante competitiva, bastante tecnológica, e isso é fantástico para o nosso país, porque essa indústria abastece todo o nosso varejo com produtos competentes, modernos, e independendo a gente, dando total independência de importação. Então, a indústria nacional cada vez mais forte. Conosco hoje, para falar um pouco com você, varejista, sobre o mercado, sobre esse mercado tão prazeroso, um mercado resiliente, que suportou a pandemia, né, que é o mercado da confecção infantil, que cresce nos últimos 10 anos, acima de todos os outros indicadores do varejo, inclusive do PIB nacional. Eu estou aqui com 3 super convidados. Eu estou aqui com o Juliano, CEO da Marisol, uma das mais tradicionais indústrias do segmento. Eu estou aqui com o Neto, da Ópera Kids, uma indústria que ele também já é a 2ª geração, aqui no interior de São Paulo, em Tietê. E eu brinco com o Neto, a gente vai falar sobre isso, que ela é uma indústria muito ágil, muito rápida, quase uma startup. E nós estamos aqui com o prazer de receber a Beth, conosco, da Brandly, diretora da Brandly, da área comercial e marketing, outra das indústrias que são pilares de Santa Catarina. E é com eles que a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado tão intenso que é o mercado infantil, que é o nosso dia a dia. Eu vou abrir hoje... ladies first, né? Então, me conta uma coisa, Beth, é uma indústria de 57 anos, né? Você estava comentando comigo, você já é a 3ª geração. Eu sou um brasileiro nato, eu adoro a indústria nacional. Eu fico muito triste quando eu vejo a indústria nacional perdendo espaço no Brasil e que a gente não tenha política de apoio. E mesmo frente a todo esse descaso do governo brasileiro para com a indústria, quando a gente vê exemplos como o Estado de Santa Catarina, e empresas como a de vocês, né, lutando contra tudo isso, com o custo, como diz o Paulo Guedes, com o custo do custo Brasil, né, de impostos, de encargos, de burocracia, e ainda assim, 57 anos de história de sucesso. Qual que é o segredo de Santa Catarina para se transformar no maior estado, no principal estado da produção nacional do têxtil? Olá, pessoal, boa tarde. Bom, tem algumas questões que vêm à tona, né, nessa pergunta, mas eu acho que, para a gente, tudo começa com o próprio legado que a gente recebe da própria região, dos antepassados, de ter iniciado essas indústrias têxteis que acabaram criando esse cluster na nossa região muito forte e, principalmente, à medida que ele foi sendo criado, muitas empresas que dependem, que fazem parte da cadeia, acabam se aproximando e se juntando para esse segmento. Sem dúvida, é um segmento que vem muito de antepassados que se formou, tanto que, na nossa região, a gente tem muitas empresas centenárias que estão perpetuando aí suas marcas, seus legados, e a gente tem uma região muito forte mesmo pela cultura criada, né, do segmento têxtil.
Eu vou pular o Neto um pouquinho, Neto. Você é o mais jovem, você vai esperar. Eu vou pular direto para o Juliano, que também fala em nome de uma indústria pilar, né, no contexto brasileiro, não só Santa Catarina, que é a Marisol. Segunda geração, né, Juliano? Uma história... Eu já sou a segunda geração e meia, na verdade, porque particularidade, porque a Marisol ela foi fundada por algumas pessoas, e dentre elas o irmão mais velho do meu pai, do qual a minha família não tinha participação direta. Isso veio acontecer alguns anos depois, a Marisol de 1964, isso veio acontecer em 1991, então, de forma direta, o meu braço, o meu nicho de família participa desde 1991, enfim, dali que vem um pouco dessa história, e eu tenho sucedido aí meu pai nos últimos anos nessa empreendimento. Eu sei que você é muito ativo na indústria de Santa Catarina, inclusive fora da própria Marisol, em outras entidades que estão ligadas a essa indústria. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para a Beth. Do teu ponto de vista, qual o segredo de Santa Catarina ter tanto sucesso frente aos desafios que o Brasil impõe para a indústria nacional? Assim, Padula, eu acho que, complementando, não sendo redundante aquilo que a Beth já trouxe, tem tudo a ver com o aspecto cultural, a forma como se conseguem fazer alguns arranjos nessa região. A gente já tem um movimento em Santa Catarina, no entorno dessa indústria da moda, chamado Santa Catarina Moda e Cultura, do qual algumas empresas relevantes do setor fazem parte, e esse movimento começou há 16 anos atrás, procurando aproximar a indústria da academia, e junto com os estudantes, entendendo a academia tanto como instituição e também a questão dos estudantes, para poder aumentar essa visão sistêmica de uma cadeia que, apesar de ser muito poderosa, ainda tem muitos gaps, justamente pela falta de uma visão mais umbilical dessa relação que poderia ser construída. Santa Catarina, então, ela tem, acho que, menos gaps, talvez, do que outras regiões ainda apresentam, e talvez por conta disso que ela consiga se destacar, e tem se destacado, como aconteceu no último dado que a CNI trouxe, e Santa Catarina representando aí 26% da produção de vestuário brasileiro. Então, esse aspecto cultural, ele vai quase que por osmose sendo incorporado, e essas competências elas vão surgindo. Eu tenho atuado nesse setor já há algum tempo, e uma das coisas que marcou algumas das fases da história da Marisol e de suas marcas foi quando, em algum momento, a gente olhou para o mercado infantil, para a gente dar agora um olhar específico sobre o mercado infantil. E o mercado infantil ele sempre foi considerado meio marginalizado sobre alguns aspectos, quando você falava de moda infantil. Então, você queria fazer uma campanha de moda com um catálogo um pouco diferenciado, você não encontrava fotógrafos, porque os melhores fotógrafos, as melhores referências, não tiravam foto de criança. Você falava em grandes eventos de moda, que o Brasil já teve, alguns eventos de moda de muita visibilidade, não pode entrar o setor infantil. A gente desbravou muitos caminhos, através de uma das nossas marcas, a Lilica Ripilica. A gente desbravou muito esse caminho, a gente foi a primeira e única marca a conseguir entrar no Fashion Rio, depois nós somos a primeira e única marca infantil a desfilar no São Paulo Fashion Week, a gente quebrou barreiras nesse sentido. Nós somos capa da Vogue adulta, foram mais de 2 anos e meio tentando fazer esse trabalho de convencimento para dar um outro olhar sobre a moda infantil, que sempre foi entendida de uma maneira um pouco marginalizada. E isso é engraçado, né, Padula, como essas coisas, às vezes, a gente não percebe do quanto ela sistemicamente vai diminuindo o poder de uma determinada indústria quando as pessoas não entendem, ou têm dificuldade, melhor falando, têm dificuldade de entender que todos nós, lojistas, atacadistas, distribuidores, fabricantes, estilistas, fotógrafos, designers, etc., todos nós fazemos parte de uma mesma cadeia de convencimento, dentro de uma cadeia que busca levar ao consumidor final uma visão sobre um determinado produto, estilo, etc. Enquanto a gente não se entende como uma cadeia de valor, a gente fica brigando, a gente fica disputando. E aí o resultado final é que a gente ainda acho que apresenta uma série de deficiências que o consumidor cada vez mais tem exigido do sistema uma outra postura, uma outra competitividade, que eu acho que a gente vai acabar explorando daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Obrigado. Neto, me conta uma coisa. Interior de São Paulo, Tietê,
uma empresa começou com a sua mãe, né? Você à frente hoje, junto com ela, dando todo esse dinamismo. E eu conheço a Opera Kids, né, uma marca que está presente conosco aqui como parceira no Brascol, também como fabricante de algumas das nossas marcas, mas eu quero falar especificamente de Opera Kids, porque você conseguiu fazer uma coisa que eu gosto muito. Eu conheço bastante o mercado infantil, eu comecei a minha vida profissional pelo mercado infantil, por uma coincidência do destino, eu estou de volta nele. A Opera Kids, não que ela não tenha preocupação com preço, com custo, mas essa não é a principal preocupação dela. Você sempre aposta no valor, né? Em entregar valor. E você não vai para a guerra do preço, teu produto é qualificado, você se dá o luxo de fazer o que você entende que é o que tem que ser feito como moda. Essa semana saiu uma mensagem, guardada as proporções, que o presidente da Louis Vuitton, o fundador, se transformou no homem mais rico do mundo, passando Bezos e o Elon Musk, né? Então, uma indústria de moda fazendo alguém mais rico do que o mundo da tecnologia. Eu adoro quando isso acontece, né? Porque eu sempre vivi da confecção, da moda. Como que você pensa a Opera Kids? O que te leva a acreditar em gerar valor e não disputar preço? Como que você construiu uma empresa de sucesso com esse posicionamento? A Opera, ela, como marca, ela é recente, 10 anos para cá, né? A gente tem a empresa 33, mas a marca há uns 10. E a gente vem construindo um crescimento com expansão de margem mesmo, que possibilite a gente oferecer serviços. Então, essa é a palavra de ordem da Opera. Então, a gente tem conseguido cobrar um valor justo ao cliente, porque a gente entrega fatores que resolvem necessidades. Por exemplo, aqui, que é um público voltado ao revendedor, né, ao lojista. A gente tem parcerias com fintechs que promovem flexibilidade no fluxo de caixa da empresa. A gente entrega o material de comunicação para trabalhar no e-commerce, para trabalhar no online, muito qualificado também, profissional, para que esse lojista ele consiga montar o seu ambiente digital também de forma bem bacana e profissional, e investe em aprimoramento do produto o tempo todo. Então, a gente, já pensando em futuro mesmo, a gente tem uma operação 100% fabricada e produzida aqui no país. A gente tem um projeto social que também envolve mães empreendedoras, mães que não conseguem voltar do mercado de trabalho, são incentivadas por políticas que as multimarcas e os clientes da Opera financiam. A gente também tem um trabalho de design de produto também voltado para o meio ambiente o tempo todo. Como a gente pode melhorar isso a cada coleção. A gente tem uma dificuldade com fornecimento ainda. A gente não consegue fazer uma coleção 100%, né, sustentável, mas cada ano que passa a gente tem uma oferta maior de matéria-prima nesse sentido. Então, no começo, essa foi uma aposta que era entendida como louco, né? O cliente não paga por isso. Mas a gente escolheu estar do lado certo da história e hoje acredito que a gente está colhendo um pouquinho desses frutos. Incrível. Eu sou testemunha do sucesso, do resultado da marca. Tudo bem que você nos trai na rua, né, um pouquinho, mas você está tanto no Brascol quanto no Mega conosco aqui, parceiro estratégico. É claro que é uma brincadeira, é uma marca que a gente acompanha e sabe o sucesso dela e o quanto ela é querida pelos nossos clientes aqui que frequentam o Shopping Brascol. Eu queria dividir com vocês, a pandemia trouxe para a gente dores e aprendizados, né? Foram 15 meses, tem sido, né? Porque não acabou, 15 meses que nos fez olhar um pouco para dentro, para refletir. Começando pelo neto agora, vamos inverter um pouquinho a ordem, começar pelo mais jovem. Qual o aprendizado que fica para a Opera Kids, para dentro de casa, e qual foi a forma que a Opera encontrou de ajudar os seus clientes, ou que dica você daria, que aprendizado que serviu para vocês, que você daria para o nosso lojista, para o nosso cliente, para ele enfrentar esse cenário? A gente está vivendo 3 pandemias, né? Essa é a terceira que a gente já está começando a enfrentar, né? Então, cada etapa a gente teve uma postura diferente. Na primeira foi sentar junto e buscar uma alternativa junto. A gente não sabia o que fazer. Mas aí a gente foi aprendendo. Então, a digitalização foi um processo fundamental para isso. Como reduzir o ciclo de caixa desse cliente. A Opera ela também tem um slogan que eu uso bastante nos revendedores, que é: você compra em cima do que você vende e não em cima do que você acha que vai vender.
Então, essa é uma postura que a gente educou nossos clientes a fazerem, fragmentar as compras para passar por esse momento com mais caixa e com novidades frequentes. Então, por exemplo, com material bacana de comunicação, o cara ele conseguiu vender antes de receber o produto, praticamente. Então, ele fez o pedido com a Opera, ele travou, né? E conseguiu trabalhar já no material online. E a gente foi incentivando com ferramentas, dividindo experiências de lojistas que estavam fazendo muito bem. Ó, fulano, faz assim também. Ó, isso aqui está dando certo, está dando resultado. E foi dessa forma que a gente conseguiu estar junto, né, se manter. Inclusive, o mês passado foi um mês aqui em São Paulo fechado, né, meio fechado. E a gente teve, por exemplo, maio, que já não foi nem tão bom quanto o mês que a gente estava fechado, né? E eu sinto isso no adulto quando eu converso com outros donos de marca, tal. Então, assim, o cliente ele está aprendendo também. A gente como marca tem que dar essas ferramentas para eles se digitalizarem também. Então, é o que a gente acredita. Beth, me conta uma coisa. Do ponto de vista à frente da área comercial e marketing da Brandly, qual que você acha que é o grande papel da indústria? Porque, querendo ou não, a indústria é a locomotiva desse segmento. Né? Ok, consumidor é quem é o nosso grande patrão, mas a indústria é quem financia todo esse segmento. Né? O capital de giro do nosso lojista é financiado pela indústria ou pelo atacado. Né? Os prazos do nosso segmento são alongados e é uma maneira da gente ajudar esse segmento. Mas, mais do que isso, até onde, o que mais você acredita que é papel dessa indústria fazer? Porque qual que é a minha grande preocupação? Eu vejo o pequeno e o médio varejista sendo muito atacado, né, por várias frentes. Magazines regionais, os grandes magazines que cada vez mais modulam as suas lojas para operarem com áreas menores, em cidades menores. E essas redes elas vêm com muita força. Né? Eles têm uma estrutura profissional muito bem construída, tem uma questão de estrutura de capital, de dinheiro muito forte. E o nosso varejista tem, por outro lado, o carinho e o conhecimento do cliente local. De que forma a indústria pode ajudar esse cliente a sobreviver e crescer? Bom, eu acho que o próprio evento de hoje já responde um pouquinho disso, né? A gente está propondo essa troca de ideias, de informação, de dicas para levar isso para o nosso varejo, para o nosso cliente aí do Brasil. Eu acho que já é um bom início. Então, essa oportunidade aqui é bem valiosa. Mas da indústria, o que eu vejo é que o Brasil, claro, é muito grande, existe essa tendência das magazines, enfim, dos grandes varejistas irem cada vez mais para o interior, mas a gente também sabe que as cidades de interior e até 50 mil habitantes predominam aí no Brasil. Né? A Brandly mesmo hoje está atuando em mais de 3.700 municípios. E que para essas operações também entrarem nesses municípios menores, exige um outro custo de operação que se torna muito mais difícil para eles. Mas o nosso papel para ajudar esse nosso cliente varejista para essa perpetuidade dos negócios, eu entendo que o desafio é cada vez mais entregar uma coleção que encanta, que atende o valor percebido. Acho que esse é o pontapé inicial, sem dúvida atendendo todos os desejos das crianças, das mães, e esse é um desafio contínuo do segmento da moda. Mas muito forte essa questão de serviço também. Então, essa questão de uso da tecnologia, né, de como a gente ajuda o nosso cliente a fazer parte disso, a fazer as lives, a fazer os posts, a estar em contato com os clientes deles, a usar as ferramentas desse mundo digital para que ele consiga chegar no consumidor final. Eu acho que são duas frentes importantes para esse momento, de a gente tanto atacar nessa questão de serviço, que vai além da digitalização, de usar tecnologia, e na parte de produto mesmo. Acho que são duas questões importantes. Juliano, você tem uma vivência grande num segmento que eu vivi os meus últimos 20 anos e que eu gosto muito, que é a franquia. Né? A franquia é um modelo de negócio nem melhor nem pior do que o varejo tradicional, só mais uma das opções, uma das modalidades. Né? Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, como tudo. Mas a franquia nos ensinou, né, ensinou a mim, e acredito que a você também, a importância de você levar conhecimento, levar know-how de gestão para o lojista. Não à toa, quando você vai lá para a ABF, Associação Brasileira de Franquias, você percebe que o índice de crescimento da franquia é sempre superior ao índice de crescimento do varejo clássico. Né? Ele sempre tem 2, 3 pontos percentuais melhor. Eu acabo atribuindo isso à capacidade de profissionalização que a franquia exige do varejista.
né? Porque ele é treinado, ele é preparado, quase que compulsoriamente, né? Por livre e espontânea pressão, como diria lá no interior. De que forma que você acha, você que tem essas duas ferramentas, né? Você tem a rede de franquia da Lilica e Tigo, e tem o canal Multimarca, como que a gente pode levar um pouco dessa estratégia, um pouco dessa didática para o nosso varejista? A Marisol pensa em alguma coisa desse tipo? Não, a Marisol, além de pensar, ela atua já bastante, já desde 2005. A nossa franquia, a nossa rede de franquias começou em 2000, e desde 2005 nós lançamos, inclusive, um modelo híbrido que, por uma modalidade de rede de lojas licenciadas, que é a rede One Store Marisol. E aqui, né, Padula, acho que você coloca muito bem, então não tem melhor e pior, não tem certo e errado, tem modelos para situações específicas, condições específicas. Modelo de franquia, com o advento, com o crescimento dos equipamentos de shopping center, o modelo de franquia acabou sendo o modelo que melhor se adaptou a essa realidade, até por uma pressão dos próprios operadores de shopping, exigindo monomarcas dentro desses seus equipamentos. Os próprios shoppings começaram a expurgar os modelos de multimarca, então começou a ficar quase que uma necessidade fazer o uso desse tipo de ferramenta. Mas tem muito a ver com a pertinência do modelo, do ambiente e do perfil do empreendedor. E eu acho que aqui vem uma diferença importante. Quando a gente lançou essa rede de lojas licenciadas, a gente, inclusive, fez uma variante dentro desse modelo que a gente chamava de núcleo de clientes associados. O núcleo de clientes associados era, em linhas gerais, um cliente que ele tinha muito pouca necessidade, mas muitas vezes necessidades muito pontuais. Então, ele exigia um menor nível de serviço. Esse lojista ele não tinha muito a receber de uma rede como a da One Store, que pressupunha levar muitos serviços. Não a mesma quantidade de serviços de uma franquia, mas esse é um lojista mais autossuficiente, que já tem mais competências embarcadas, etc, etc, etc. Então, acho que os modelos eles têm que se adaptar para realidades de ambiente, de local, mas, acima de tudo, do empreendedor. O empreendedor tem que ter a cabeça... o empreendedor tem que se reconhecer muito bem nesse papel. Franquia pressupõe padrão, pressupõe uma disciplina quase que entendida por muitos como uma obediência. Mas não é uma obediência por uma questão de quem manda e quem obedece, mas é uma obediência em cima de tecnicidade, de teste, de padrão. Padrão que depois o próprio consumidor, de alguma forma, acaba tendo essa expectativa em relação a isso. No outro extremo, você pode encontrar muitas, e a gente tem N exemplos muito bem-sucedidos de lojistas. Às vezes até lojista de uma única operação, não estamos falando necessariamente até de lojistas que tenham mais lojas, mas às vezes lojista que tem uma loja muito bem executada. Que até quando você pergunta para um fabricante, fala, o que você pode ajudar o cara? Você olha e fala, nada. E o cara já é tão bom no que ele já faz isso com uma qualidade tão grande, que eu tenho muito pouca coisa a agregar. Então, eu acho que os modelos eles vão se adaptando a essas realidades. É importante, eu acho, que cada lojista se reconhecer nesse ambiente. O que talvez acontece, até no almoço, vocês propuseram um almoço agora, a gente estava conversando com outras pessoas, e até o Dória, que você me apresentou ali no almoço, que é um varejista de 20 lojas de lingerie. Ele até estava falando, ele falou, eu me sinto como varejista muitas vezes naquele papel onde todo mundo quer ter razão. E a hora que todo mundo quer ter razão, sempre que o problema está no outro, eu lojista não tenho problema, é o fabricante, é o produto, é o preço que está errado, etc. A hora que eu sempre acho que o problema veio do outro, eu me fecho para aprender, eu me fecho para evoluir, eu me fecho para dar um passo além daquele passo que eu já conheço. E aí, de alguma forma, eu não tô evoluindo. Eu acho que essa é uma verdade que serve para todo mundo, serve para os fabricantes, serve para os atacadistas, serve para os varejistas, serve para os representantes, enfim, serve para todos aqueles que participam dessa cadeia. Sempre com a escuta aberta. Beth, me conta uma coisa, olhando para esse novo cenário, com ou sem terceira onda, a gente ainda não sabe, né? Depois que o São Paulo ganhou do Palmeiras, eu acho que tudo é possível. A Brandly, quando ela olhou para o verão, né? Qual a crença dela desse segundo semestre? Em
termos de economia de mercado? E, se vocês fizeram, quais foram as estratégias para a construção da coleção que foram diferentes para esse momento do que vocês sempre fizeram? Essa coleção foi criada pensando em histórias para a gente contar e novos motivos de comprar a Brandly. Então, quando a gente fala do nosso portfólio, são algumas marcas que a gente tem, que uma complementa e compõe o mix por conta de ocasião de uso ou até grade, né, de tamanho, mas a gente foi muito a fundo nas histórias que a gente queria contar e nos motivos do cliente garantir ter Brandly, de não faltar Brandly no ponto de venda. Então, a gente realmente criou novas linhas de produto dentro da nossa principal coleção, além de fazer a coleção linda, maravilhosa, com super valor percebido, claro, mas a gente foi atrás de buscar novas licenças, complemento de linhas para o momento de uso, para a ocasião de uso de final do ano, demandas que vieram do mercado, a gente conseguiu incorporar rápido no nosso mix. Fomos atrás de realmente buscar novos motivos, diferentes do que o cliente já encontra na Brandly hoje, para ele garantir ter a nossa coleção no final do ano. Neto, como que você está olhando para esse verão e o que a Ópera aqui traz de diferente para esse verão, para esse momento que a gente vive? Então, o verão para a gente, ele é o ano todo. Então, o ano todo a gente está desenvolvendo essas cápsulas novas que chegam a toda semana. Cada 15 dias você tem uma mini coleção na loja. Então, o verão ele nos possibilita uma grande confiança. Então, o lance é passar esse momento e a entrega do verão ela acontece naturalmente. A gente ampliou a grade, agora a Ópera ela trabalha do recém-nascido até o tamanho de 16 anos, coisa que a gente não fazia também, né? E estamos ampliando esse mix também de produto. Apesar da falta de insumo que a gente tem vivido, a gente tem conseguido também se precaver um pouco quanto a isso. Já começamos a estocar mais cedo alguns tecidos que a gente sabe que funcionam muito bem, para exatamente como a Beth falou, não deixar o nosso lojista na mão, coisa que aconteceu o ano passado, né? Então, é isso que a gente tem. Vou deixar com você. Juliano, alguma mudança, alguma peculiaridade para essa coleção de verão frente ao momento que vocês acreditam que pode ser um diferencial importante? Agora a coleção está pronta, já pode contar. Não, acho que todo mundo tem se adaptado aí a essa realidade que todos têm vivido, mas sem as verdades absolutas, né? Porque até fica aquela história de agora com a pandemia, então todo mundo fica em casa, então não vende mais nada de diferente, só vende pijama, etc, etc. Então, reforçamos a linha de pijama? Reforçamos a linha de pijama, mas também reforçamos as outras linhas. Nós temos uma sociedade que gosta muito do contato físico, existem todas as restrições, mas, ao mesmo tempo, existe essa vontade, esse desejo, e tem uma expectativa que até o final do ano viveremos novos tempos, não sem desafios, não sem percalços, ainda nessa trajetória daqui até lá, mas viveremos novos tempos nesse sentido. Mas a gente tem procurado trazer, além de coleções mais adaptadas para essas diversas realidades, tem buscado também trazer mais serviço, mais valor percebido, mais relação com a fidelidade. Lançamos recentemente um serviço para a troca das nossas de coleções das nossas marcas por crédito em novas compras, para poder fazer uma economia circular, porque a roupa de criança tem essa característica, ela invariavelmente a qualidade dela faz com que a roupa dure mais do que o tempo que ela é usada, por conta que as crianças crescem, etc, etc. Então, a gente está olhando não só para o produto, mas está olhando para a forma, para o jeito, pelas relações, entendendo que nem todo mundo está olhando para o futuro como consumidor, tem muita gente que está olhando para o futuro como usuário. Então, a gente está buscando também se adaptar a toda essa discussão de novos comportamentos. Difícil de querer discutir o que é o novo normal, né? Não sei nem o que era o normal do passado, enfim, o que é o normal do futuro, menos ainda. Mas a questão é que as coisas se aceleraram, acho que todos nós estamos nos dando o direito de experimentar mais, seja experimentar o digital, seja experimentar outras marcas, outros canais, outras formas de diálogo, outras ferramentas de comunicação. Então, acho que todos nós estamos, de alguma forma, mais abertos. E acho que todos nós, de alguma forma, aceitando experimentar. E acho que essa experimentação marca muito a realidade que todos nós estamos vendo. E até no exemplo que você trouxe agora há pouco, né, do Bernard Arnault, da LVMH,
Porque se a gente pega, inclusive, a história dos varejistas nessa posição do ranking de Forbes, frente à turma de tecnologia, né? No passado, um pouco mais distante, o varejista que figurava nessa situação foi o Sam Walton, da Walmart. Depois, o varejista que voltou foi a Amancio Ortega, da Zara. Deu um passo um pouco diferente. Agora, quem vem é Bernard Arnault, num movimento onde teria tudo para dizer, não, o mundo está mais pobre, porque tem menos dinheiro no mundo. E quando a gente vê dos varejistas, quem mais cresce, no fundo são... Então, acho que a gente tem que cuidar muito com as verdades absolutas, porque sempre tem um bom contraponto para poder derrubá-las. As últimas previsões dos bancos mostram que para os próximos 3 a 4 anos, apesar que previsão de economista, né, a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado, porque não por culpa deles, mas que o cenário é muito volátil, mas fala em dólar estável na casa dos 5,30, pelo menos para os próximos 6 anos. Esse é o cenário que a maioria dos grandes bancos estão trazendo para a gente. E os birôs de economia, muito parecido com isso. Dólar de 5,30 encoraja a indústria a investir em bens de capital, maquinário, tecnologia, olhando para o futuro. Como é que está isso na Brandly, Beth? Então, são tudo previsões, né? Fato hoje, amanhã a gente já tem um pouquinho mais de receio, mas fato toda a indústria têxtil, ela acaba sendo tudo importado, né? As máquinas, tudo que tem da tecnologia é de fora. Então, esse dólar, com certeza, ele dificulta e posterga alguns projetos, faz a gente priorizar outros, porque tudo fica muito mais caro. Ou seja, se facilita a indústria nacional, porque tira um pouco da competição do produto importado, principalmente o produto chinês, o produto vietnamita, o produto de Bangladesh, que vem com uma mão de obra muito barata, e um produto, de um modo, protege, mas, ao mesmo tempo, traz um esforço maior, um custo maior para a importação de maquinária e tecnologia, que você tem razão, são todos importados. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, eu vou deixar para o Neto. Neto, uma das nossas audiências está dizendo o seguinte: como eu faço para abastecer melhor o meu estoque se eu não tenho capital de giro? Vem para o atacado aqui de São Paulo, né? Que o atacado de São Paulo atua também como um financiador disso. A Opera Kids hoje ela faz um parcelamento em 10 vezes sem juros para o cliente, por exemplo. A Brascol deve estar perto disso também, tá? E olha que a Opera nem tem todo o dinheiro da Brascol, hein, pessoal? Então, às vezes você precisa ter o trabalho, ter a credibilidade do trabalho. Hoje, eu como marca, olho muito também no Instagram o trabalho que o lojista está fazendo na concessão desse crédito. Porque a gente sabe, analisando as mídias digitais, o potencial de venda daquele cliente. E não à toa, os que têm se desempenhado têm acesso a um crédito favorável conosco por causa disso. O parcelamento ele é mais comum aqui em São Paulo. Esse não é um problema. Eu acho que, eu não sei de quem foi a pergunta, não tem o nome, mas está na audiência, porque perguntou. Eu acho que essa é uma solução, né? Eu acho que essa combinação entre o quanto eu faço de planejamento, que pode ser 100% da loja, ou o quanto eu faço de pronta entrega, que pode ser 100% da loja, esse equilíbrio eu acho que cada lojista vai ter que encontrar. De repente, para preservar a exclusividade de algumas marcas, eu vou fazer um planejamento de 20%, 30% do que eu pretendo vender na estação, e vou deixar uma reserva para vir no atacado, onde eu programo. Se teve mais frio, eu compro um pouco mais. Quer dizer, eu minimizo o meu risco e uso o capital de giro do atacado ao meu favor, porque eu posso, se necessário, comprar semanalmente, né? São 1.500.000 peças à disposição de vocês aqui no Brascol. Então, e é uma maneira também que a gente tem de multiplicar o esforço dos nossos parceiros, né? O Brascol ele é talvez o braço mais simbiótico da indústria, né? Tanto que estamos aqui junto, né? Marisol, Ópera, Brandly, como ontem Facchini, Marlan e outros, porque o nosso papel aqui não é uma concorrência com a indústria, muito pelo contrário, é um canal complementar para ajudar você, pequeno varejista, exatamente nisso. Como você lida com o teu capital de giro, comprando em espaços menores e tomando menos risco num momento como esse. Okay? Eu acho que essa é a resposta aí que o Neto deixou para vocês. Na pandemia,
as fábricas facilitaram um pouco mais as compras dessas novas empresas? Na Brandly, na Ópera. Durante a pandemia, vocês fizeram alguma coisa a mais do que vocês vinham fazendo em favor desse lojista? Bom, na primeira onda ainda, a gente, como tinha o estoque também todo organizado em sistemas, né? Então a gente unificou as 3 lojas de atacado que a gente tinha aqui em São Paulo, organizou um material de comunicação, onde o lojista ele podia trabalhar apenas com fotos, e a gente ia separando por aqui. Naquele primeiro momento, foi uma alternativa que a gente achou para que ele preservasse o caixa. A gente flexibilizou as condições de pagamento e também começamos a reativar alguns clientes que há tempos não vinham, com ofertas exclusivas, no sentido de uma nova aposta no produto, de entender se aquele lojista ele ainda estava atuante no mercado infantil. Enfim, foi o que a gente fez. Beth, como que a Brandly lidou com isso? Flexibilizamos também a questão de política comercial, mas intensificamos muito nossa aproximação. Mesmo durante a pandemia, a gente fez muito uso da tecnologia para se aproximar ainda mais do nosso cliente. Então, dando mais informação, dando mais serviço, entendendo o momento, qual que era a demanda. Fizemos vários trabalhos dentro de casa que foram novos para a gente. Então, lives de lançamento de coleção, coisa que antes ficava só na mão do nosso próprio representante. Sugestão de pedido pronto para o nosso cliente, que não era uma prática comum, baseado no histórico e na segmentação que a gente criou dentro de casa. Tivemos muito mais presentes com as ações de trade, com as ações para ele poder girar melhor o produto, a Brandly na loja dele. Então, eu entendo que essa até parece contraditório, mas mesmo não permitindo tanto presencial nosso em campo, nosso, do time de vendas, a tecnologia permitiu a gente se aproximar muito mais deles. Juliana, como é que a Marisol tratou esse momento com os seus milhares de clientes? De forma muito, muito próxima, muito parecida com o que foi citado. Como a Beth falou, a tecnologia permitiu-me fazer coisas que eu não conseguia fazer. Eu comecei a fazer reunião com vários lojistas, reuniões individuais, com vários lojistas, porque conseguia fazer, marcava 14 lojistas por dia, fazia reuniões de 45 minutos com lojistas diferentes, de diferentes regiões. Então, eu viajava do Rio Grande do Sul para o Ceará em 5 minutos. Então, obviamente que a tecnologia permitiu isso, então essa proximidade é um fato, até porque depois as realidades são muito próprias de cada um, pouco nessa direção que você estava citando, cada lojista tem que olhar muito para a sua realidade. Então, a gente procurou, nessa proximidade, também tentar colaborar da melhor forma possível, não com uma solução pronta e não com uma solução única, porque, como já foi citado, todos nós começamos a ver uma realidade que ninguém foi preparado para ela, ninguém nos educou a lidar com essa realidade, não tem resposta, mais uma vez, pronta. Ajudamos, na medida do possível, na questão do alongamento, dos pagamentos, etc., etc. Fizemos na proporção também daquilo que a gente conseguiu com os nossos fornecedores, porque depois, no fundo, é uma cadeia, mais uma vez. A realidade é essa que depois, para a segunda onda, já começou a ficar um pouco mais complicado, porque aquele mesmo dólar que inibe a importação de produtos acabados, que também inibe a importação de tecnologia e de máquinas, ele incentiva a exportação de matéria-prima, e aí, como o Neto também falou, começa a faltar matéria-prima, e aí depois começou a ter escassez. Então, quando o Brasil retomou o consumo numa velocidade que poucos até acreditavam, começou a faltar muita coisa. Eu sempre fazia uma analogia que o trem descarrilhou, só que depois ele começou a vir muito rápido, ninguém pôs o trilho de volta no trem, ele começou a patinar fora do trilho, jogou pedra para tudo que é lado, começou a atirar para tudo que é lado, deu para fazer, deu para fazer bastante coisa, mas não deu para fazer tudo, e aí acho que muitos se saíram de forma muito diferente, fabricantes e lojistas, cada qual dentro da sua realidade. Então, acho que a gente fez um pouco de tudo, tá, Padula, mas, mais uma vez, acho que não tem fórmula, né? E se a gente já passou por uma segunda onda, foi uma realidade diferente, essa possível movimento que tem acontecido agora, seguramente o que for acontecer também vai ser diferente. Eu acho que cada momento ele é muito único, porque nós estamos vivendo realmente tempos muito diferentes. Mundo físico, mundo digital. Essa discussão nos últimos 3 anos, não é agora só com a pandemia, ela só se acelerou. Em alguns momentos a gente escuta que, olha, o mundo vai virar digital, né? Aí nasce, os consultores adoram criar palavras, né, para vender consultoria, eu amo isso. O mundo physical, né, que é a mistura do mundo físico com o mundo digital.
Quando eu olho para 2020, eu vejo que mesmo no auge da pandemia, a venda de vestuário via canal digital representou só 6,8% do total. Portanto, os outros 93,2% foram numa operação física, seja com a sacola indo para a casa do cliente, seja pelo WhatsApp, mas uma relação mais próxima. Como que vocês estão enxergando ou lidando com as estratégias para o futuro na Brandly, Beth, dessa combinação de quanto físico quanto digital? Qual que é o olhar de vocês? Eu não consigo estimar um percentual específico, mas eu acredito muito no que o Juliano fala, que não há verdades absolutas e também não acredito nos extremos, assim, ou é tudo físico ou é tudo digital. Eu acredito que as coisas se complementam e elas precisam se complementar mesmo, e os dois caminhos são importantes, principalmente pelas gerações. Então, né, falando do público infantil, hoje o nosso público-alvo são mães de 30 a 40 anos, e a gente sabe que a cada geração ela está mais presente nesse mundo digital, comprando mais pela internet. Então, não tem como a marca ficar de fora. Em contrapartida, não é só a mãe que compra, são as avós, são as madrinhas, tem todo um contexto aí da família que também faz a compra, que são outras gerações. Precisa casar os dois, então pensar nessa integração, eu acho que é o grande desafio de como integrar e elas se complementarem e não se canibalizarem. E isso serve tanto da marca direto com o consumidor final, quanto da marca direto com o cliente lojista. Hoje a Brandly vem investindo numa plataforma forte, pesada, de mercado, mas para deixar a Brandly disponível 24 horas para o cliente. E aí ele pode tanto fazer compra, quanto acessar serviços. Vai estar ao ar agora no segundo semestre, mas a gente entende que o nosso desafio e o objetivo, enquanto marca, é de deixar acessível, fluido, à disposição do cliente. E eu sempre brinco dentro de casa que não importa a forma e aonde, o importante é que compre Brandly. Neto? Aonde o calor humano estiver mais presente. Então, eu entendo a tecnologia como meio e não como fim. Ela é apenas uma ferramenta. As pessoas não falam muito, né? A gente tem essa ilusão, vai tudo acabar em e-commerce, vai tudo acabar em automático, mas a gente tem uma quantidade absurda de carrinhos abandonados que só são convertidos depois que uma pessoa entrou, falou bom dia, está tudo bem, você gostou do que viu, você precisa de alguma coisa, que idade tem seu filho. Então, a tecnologia ela tem que ser sempre um meio para acabar em um humano. Então, é isso que eu acredito. Juliano? A nossa visão é exatamente essa. A tecnologia é meio, né? Ela não é fim. Ela é uma ferramenta de proximidade. E porque a gente também lida com, como a Beth falou, gerações muito distintas, né? Alguns de nós aqui, tem um consultor que já nos atendeu algumas vezes, sem inventar os digital da vida, mas ele fazia uma analogia. Tem alguns de nós aqui que teve a sua infância digitalizada a partir de um game chamado Pac-Man, aonde você tinha visão plena de qual era o cenário. O cenário tinha 4 direções possíveis, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, e você via, inclusive, o inimigo chegando e você tinha um controle. Alguns de nós aqui, depois já viveu uma realidade de Mario Bros, aonde você tinha uma determinada visão do cenário, mas você sempre avançava para um cenário novo que se revelava para você muito próximo daquele momento do desafio. E nenhum de nós aqui, mas já é uma geração que já chegou, ela é uma geração criada em Minecraft, onde você cria o cenário, você planeja, você diz como é que você diz como é que funciona o sistema. E estas 3 gerações, nessa analogia, criada de forma muito distinta, está vivendo hoje a mesma realidade. Então, como é que nós vamos chegar agora e dizer que é digital, que é físico? É tudo. Ele é essa relação aonde o digital conseguir ser melhor que o físico, ele vai fazer o papel dele, e onde o físico for insubstituível, ele vai fazer o papel dele. Então, nós vamos ver uma nova realidade onde essas coisas não tem que mais ter, barreira. A gente ainda é de uma geração não digital, tentando se digitalizar. E aí a gente sofre mais, talvez, com esse processo de transformação. Eu tenho o hábito de brincar com o time interno toda vez que algum gestor me traz uma solução que está configurada pelo ou, me deixa de mau humor. Porque o ou é o caminho fácil.
Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Eu não preciso de um gestor, né? Acho que o nosso desafio como gestores é como buscar o E, né? Como atender, que eu acho que é isso, né? Eu preciso disso e isso funcionando, porque cada um vai adaptar aquele perfil daquele lojista, daquele consumidor final. Eu acho que esse modal, essa matriz, ela é muito mais ampla. Eu acho que esse é o nosso desafio. Eu acho que o lojista que está nos assistindo, ele pode tirar daqui uma série de insights. Primeiro, que mesmo a grande indústria, estamos falando aqui de indústrias, né, com mais de 50 anos, indústrias com milhares de colaboradores, e também estão buscando soluções e testando, errando, acertando. Não é diferente do que você vive no dia a dia. Então, um conselho que eu deixo, junto com tudo que a gente aprendeu aqui hoje, é testem, testem, testem caminhos novos. Deu certo, continua, deu errado, corrige. O mundo é beta, não é mais alfa, não precisa estar pronto. No mundo de hoje, o bom é melhor que o ótimo. Melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. A minha avó dizia que o melhor vestido de noivo, um dia depois do casamento, não resolve nada. Então, testem, apostem, validem modelos. Eu queria agradecer e pedir as considerações finais de cada um de vocês. Beth, super obrigado de estar conosco. Neto, prazerão estar com você de novo, você é nosso, estamos aqui quase todo dia juntos. Juliano, obrigado. Eu sei que vocês se deslocaram aí de Santa Catarina para estar aqui conosco hoje, para estar com os nossos clientes. Afinal de contas, esses varejistas são nossos clientes, né? E eu acredito que, como Brascol, a gente vai provocar cada vez mais essa participação, essa comunicação dessa cadeia, para que a gente possa, indústria, atacado e varejista, cada vez mais estar mais fortes. Beth, deixo com você as suas palavras finais. Bom, obrigada, Padula, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês, Juliano, Neto, todo mundo que assistiu a gente aqui, que ouviu. Essas trocas são extremamente importantes, relevantes, acho que só enobrece o nosso trabalho de todo dia. E, principalmente, entender o quanto que essa parceria e retomada aqui da Brandly com a Brascol é importante. A Brascol a gente vê como uma forma de a gente conseguir chegar em muitos mais clientes no Brasil, tanto para ter a vitrine aí, né, a gente sabe o poder que ela tem nesse Brasil, e principalmente de dar essa primeira experiência para muita gente que está empreendendo, que está iniciando, assim como a reposição, que é esse canal de atacado que a Brascol aí representa e é um parceiro nosso, tem. Segmento infantil é um segmento maravilhoso, que nos deixa apaixonado cada vez mais, não tem como não trabalhar com criança. Um prazer estar aqui com vocês, conhecer, e contem com a gente, comigo e com a Brandly, no que vocês precisarem. Ótimos negócios. Bom, foi um prazer também estar aqui, Padula, prazer conhecer vocês, e convido a todos que estão assistindo para conhecer um pouquinho da Ópera. Acesse nosso Instagram, nosso site, @OperaKidsOficial, e participem um pouco, ajude a gente a contar um pouquinho de história nesse mundo infantil, que é maravilhoso, é um mercado que cresce, apesar de todas as adversidades, é um mercado que cresce com constância, com maior previsibilidade, inclusive, que a moda adulta. Então, arrisque com parcimônia. E no Brasil, a gente sempre empreende por necessidade ou por amor, né? Se for o caso do primeiro, você faça de forma controlada, e a gente aqui em São Paulo, na Pronta Entrega, está disposto a ajudá-los nessa empreitada. Juliano. Bom, também gostaria de agradecer, Padula, Beth, Neto, enfim, prazer em conhecer você também. Bom, contem com a Marisol também, da mesma forma. A gente tem retomado aqui uma parceria com o Brascol. A gente já teve uma parceria de longa data, depois a gente acabou diminuindo essa relação e agora retomou com muita força. Então, contem com a gente. A Marisol não completa 57 anos de história se não fosse uma empresa resiliente, uma empresa que se adapta efetivamente às realidades, que faz como você mesmo sugeriu, experimenta, erra, corrige, faz de novo, acerta e vai assim construindo a sua história, e uma história de muita credibilidade. Eu acho que isso é talvez o que mais caracteriza a Marisol no mercado, pelo tempo, pela confiança que ele estabelece junto ao consumidor final, e a gente tem, obviamente, lidado da melhor forma possível com esse ambiente. Então, contem com a gente também, que a gente está junto para continuar contando essa bela história do mercado infantil, para todos aqueles que apostam na moda infantil. Bom, estamos encerrando mais um painel. Acho que o objetivo de levar informações do mundo do segmento infantil para vocês foi super rico.
Em breve, alguns minutinhos, a gente volta para um bate-papo com o Marcelo Doria. Vocês não sabem quem é, eu tenho certeza, mas vocês vão amar de paixão. É um craque do varejo com uma história incrível e tem muito para contar para vocês. Tem vários insights que vocês vão levar para casa desse próximo bate-papo. Até já!